Bom dia, hoje dia 6 de outubro de 2025, segunda-feira. Vou falar um pouco mais hoje de Elias, o grande profeta de Deus. Depois da viúva de Sarepta, Elias vai sendo enviado por Deus por toda Israel. E vai profetizando contra os reis que por ele e durante a sua vida governaram o povo de Israel. Num dos embates de Elias, está registrado em 1 Reis, capítulo 18, que fala de Elias e os profetas de Baal. O tempo era de muita seca e havia sede. E a esposa do rei Acabe, Jezabel, queria o couro, por assim dizer, de Elias, devido às suas profecias, as profecias encaminhadas e as determinações do Senhor nosso Deus. E para resolver o embate entre o poder do Senhor Deus, o único e verdadeiro Deus, e o Deus Baal, Elias leva eles a um desafio, onde deveriam pedir ao seu Deus que providenciasse fogo do céu para que queimassem as suas oferendas. Só que isso não aconteceu de forma alguma. O Deus Baal, um Deus inventado pelos homens, uma estátua, não tinha poder suficiente para fazer isso. Ou melhor, não tem poder nenhum. E aí Elias bota o seu sacrifício sobre o altar, derrama água sobre o sacrifício e pede o fogo divino. E Deus queima todo o sacrifício de Elias. E assim Elias derrota todos os profetas do Deus Baal de uma única vez. E prova que é um Deus sem vida, um Deus sem poder nenhum. E aí Elias ainda diz ao rei no final: agora vá comer, pois eu já estou ouvindo o barulho de muita chuva. E enquanto Acabe foi comer, Elias subiu até o alto do Monte Carmelo. Ali ele se inclinou até o chão, pôs a cabeça entre os joelhos e disse a seu ajudante: vá e olhe para o lado do mar. O ajudante foi e voltou dizendo: não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar. Na 7ª vez ele voltou e disse: eu vi subindo do mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou: vá onde está o rei Acabe e lhe diga que apronte o carro e volte para casa, senão a chuva não vai deixar. Elias depois vai ao Monte Sinai, o rei Acabe persegue continuamente ele. No capítulo 19 de 1 Reis, versículo 19 até versículo 21, Elias saiu, encontrou Eliseu, que estava arando a terra. Na frente dele iam 12 juntas de bois, e ele estava arando com a última junta. Elias passou perto de Eliseu e jogou a sua capa em cima dele. Então Eliseu largou os seus bois, correu atrás de Elias e disse: deixe que eu vá beijar o meu pai e a minha mãe, e depois eu irei com você. Elias respondeu: está bem, pode ir, eu não estou impedindo. Aí Eliseu deixou Elias e foi ao lugar onde estavam os 2 bois e os matou. Então fez fogo com a madeira da canga e cozinhou a carne. Depois deu carne ao povo e eles comeram. Então saiu e foi com Elias e ficou trabalhando como seu ajudante. Eliseu, escolhido por Elias, vai e acompanha Elias em toda a sua vida. E aí, acompanha inclusive Elias no último dia que ele foi visto nesta terra. Chegou o tempo, no 2 Reis, capítulo 2, onde lemos: chegou o tempo do Senhor levar Elias para o céu num redemoinho. Ele saiu de Gilgal junto com Eliseu, e no caminho Elias disse: fique por aqui, o Senhor me mandou ir até Betel. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que não o deixarei. E assim os 2 foram até Betel. Um grupo de profetas que morava ali foi falar com Eliseu e lhe perguntou: você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não vamos falar nisso. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me mandou até Jericó. Mas Elias disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não o deixarei. E assim os 2 foram até Jericó. Um grupo de profetas que morava ali foi falar com Eliseu e perguntou: você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não vamos falar nisso. Aí Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até o rio Jordão. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que não o deixarei. Então eles saíram, 50 profetas seguiram até o rio Jordão. Elias e Eliseu pararam perto do rio, e os profetas ficaram olhando de longe.
Aí Elias tirou a sua capa, enrolou-a e bateu com ela na água. A água se abriu e ele e Eliseu passaram para o outro lado, andando em terra seca. Aí Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber como herança 2 vezes mais poder do que os outros profetas vão receber. Elias disse: esse pedido é difícil de atender, mas você receberá o que está pedindo se me vir quando eu estiver sendo levado para longe. Se você não me vir, não receberá. E assim foram andando e conversando. De repente, um carro de fogo puxado por cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu viu o que aconteceu e gritou: meu pai, o Senhor sempre foi como um exército para defender Israel. E nunca mais ele viu Elias. Muito triste, Eliseu rasgou a sua capa pelo meio. Depois pegou a capa de Elias que havia caído, voltou para a beira do rio Jordão e parou ali. Então bateu na água com a capa de Elias e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Aí bateu de novo na água, e ela se abriu, e ele passou para o outro lado. Os 50 profetas de Jericó viram isso e disseram: o poder de Elias está com Eliseu. Então foram encontrar-se com ele, ajoelharam-se diante dele e disseram: nós que estamos aqui somos 50 homens fortes. Deixe que vamos procurar o seu mestre. Talvez o Espírito do Senhor Deus o tenha carregado e deixado em alguma montanha ou em algum lugar. Não, vocês não devem ir, respondeu Eliseu. Mas eles insistiram até que ele mudou de ideia e deixou que fossem. Os 50 foram e durante 3 dias procuraram Elias por toda parte, porém não o acharam. Então voltaram a Jericó, onde Eliseu estava esperando, e disse: eu não falei para vocês não irem? Até aqui a leitura de hoje. Elias foi levado ao céu sem morrer aqui na terra. Deus o levou na frente do seu aluno, digamos assim, o seu discípulo. Após perguntar para Eliseu o que ele queria mais poder do que o profeta Elias tinha. E Elias diz para ele: Eliseu, se você me vir subir para os céus, você receberá o que pediu. E Eliseu viu. A vida de Elias foi uma vida bastante conturbada como grande profeta de Deus. Sempre houveram reis querendo lhe destruir, famílias de reis querendo que ele morresse o quanto antes. Elias desafiava os deuses pagões. Elias andava por toda Israel e fazia aquilo que Deus achava que era bom. Elias fez tudo o que o Senhor Deus quis que ele fizesse. Falou tudo aquilo que Deus ordenou que ele falasse. E viveu uma vida com completa dignidade com Deus. Teve medo, sim. Teve receio de ser morto, sim, pois era um ser humano. Mas tinha a fé convicta de que o seu Deus, o verdadeiro Deus, não o abandonaria e não deixaria que os reis o matassem. E nenhum outro soldado. Mandaram caçar ele com 50 homens e mais um comandante. E Elias disse que se Deus não permitisse, eles seriam mortos por fogo. 2 vezes foram todos queimados. E o rei mandou a terceira. E aí o capitão, o comandante, pensou melhor. Elias sempre foi protegido por Deus, mas não porque devia ser, mas porque Deus sabia o que ia no coração e na mente de Elias. Elias cumpria os mandamentos e as leis de Deus. Elias não tinha medo de reis, não tinha medo de exércitos, não tinha medo nem mesmo da morte. E sendo assim, ganhou de Deus o direito de ir direto para o céu. Pense nisso. A sua fé é tão forte? Rezemos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Deus esteja no coração de todos nós no correr do início desta semana. Nos encontramos amanhã para mais um texto bíblico e oração do Pai Nosso. Bom dia.